Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos começar no Gênesis, capítulo 3, verso 16. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Grande Criador, dependemos de Ti, como sempre, para expormos mais um pouco a revelação da Sua Palavra. Ajuda-nos para que possamos ser melhores pessoas, melhor crente, melhor pai, mãe, marido, mulher, melhor pastor, melhor membro, o melhor diácono, o melhor obreiro, o melhor evangelista. Ajuda-nos a ser uma melhor pessoa. Dependemos de Ti para que o Teu nome seja engrandecido através de lábios humanos. Foi assim que o Senhor quis. É assim que o Senhor deseja. Ajuda-nos a ter vida limpa, lábios limpos, olhos limpos, audição limpa, a língua limpa, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero falar sobre duas palavrinhas apenas, para nós vermos dentro da Bíblia, dentro da mensagem, o que nos auxilia como filhos de Deus, marido e mulher, como crentes, que dependemos de entender estas duas palavras, que até mesmo no dicionário tem dificuldade de expressar. Mas nós vamos comentar sobre elas de acordo com o que o profeta tem esclarecido. A palavra é coigual. Nós não favorecemos nenhum lado, nem o outro, você sabe muito bem. A Bíblia, ela tem um ensinamento tanto para o marido como para a mulher, para Cristo e a igreja. Isto é tudo relativo. Você não pode estar correto com Cristo
a menos que seja um tipo correto. O casamento é um tipo de Cristo e da igreja. Do jeito que vai o casamento, é do jeito que vai Cristo e a igreja. Aí o que você pensa? Como é que Cristo está com a igreja? Porque os dois têm que estar bem, Cristo e a igreja. Agora, olhando para um lado, Cristo sempre está bem. Nós, a igreja, é que temos que nos colocar no lugar, nos posicionar. E vamos lembrando de quando éramos iguais e o que nos fez co-igual. Chega um ponto que a pessoa precisa de luz da Bíblia. Éramos iguais. A mulher estava no homem e era uma coisa só. Era o tempo que Adão não tinha problema, porque a mulher estava nele. Ele e a mulher era um só. Mas teve um dia que Deus olhou e disse: não é bom você ficar assim. Porque você sabe que Deus também quis fazer a mesma coisa. Não é bom Deus ficar sozinho. Não é bom o homem estar só. Se alguém disser que é bom, a Bíblia diz que não é. Então nós temos que acompanhar a Bíblia. Por mais difícil que você acha, você tem que dizer: não é bom viver só. Porque Deus mesmo viu que não era bom. Aí ele fez uma companheira e extraiu, deu uma anestesia nele. E isso é forma de fé. E extraiu a sua mulher, a Eva, do Adão. Ela era carne de sua carne, osso de seus ossos. E ela levava o mesmo nome dele. Era varão e ela varoa. Quando foi tomada do lado dele. Então, a igreja, ela estava em Cristo, ela é igual a Cristo, antes de Cristo ser cortado no Calvário, feito a operação espiritual da morte dele, e daquela morte saiu água, justificação, sangue, santificação e vida, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o crente tendo a mesma vida de Deus. Então saiu dali, é dali que saiu a igreja. A igreja saiu de 3 elementos: água, sangue e espírito. Mas ela saiu de um. Assim foi no princípio. Eva saiu de Adão. E mesmo saindo de Adão, ela errou. Ela falhou. Você sabe que a serpente não procurou enganar Adão, porque ele não podia misturar a semente com Adão. A serpente procurou enganar a Eva. Encontrou ela desprovida do marido, sozinha. E conversou com ela, dialogou com ela,
O que eu estava notando é que, assim como Adão e Eva, você vai encontrar Cristo e a igreja. E assim como você encontra Cristo, o cabeça, Adão passou a ser o cabeça. Mas quando isso aconteceu? Quando ela foi tirada dele. Antes de ser tirada dele, não tinha problema. Antes dela falhar, mesmo tirada dele e fazendo a vontade de Deus, cumprindo a palavra, ela era igual a Adão. Você não tem como dizer que Adão era para governar a Eva. Adão só passou a governar a Eva depois que o pecado entrou e através da Eva. É isso que as denominações não entendem e que o mundo que nós vivemos nunca vai entender, este posicionamento desde o princípio, que quem falhou, quem pecou, não foi o Adão, foi a Eva. Então é por isto que Deus a priva de ser uma sacerdotisa. Ela não pode ser uma co-pastora, como pensam. Não existe isto de co-pastora, que é pastor ao lado do pastor. Assim, co-igual. Isto está expressando que não há nenhuma diferença de qualidade. Co-igual. Quando ela errou, eles não eram mais co-igual. Agora havia diferença de qualidade. Até ali, não precisava ele falar coisa alguma, ao ponto que, examinando a Bíblia, você vai ver que Eva estava andando sozinha no jardim. Foi por isso que estava fácil para o inimigo introduzir o engano e posteriormente sua semente. Porque antes de ser enganado, não pode entrar a semente. Primeiro tem que ser enganado. A mulher foi enganada. Aí logo veio a semente da serpente, que é a semente daquele engano. A moça é enganada. Quando ela é enganada, ela é seduzida. Aí vem a semente do rapaz, porque foi enganada. Então, depois do engano, vem a semente daquele engano. Mas eu gosto de ver essas coisas lá no princípio, porque nós estamos voltando para o princípio. E quando estamos perto do princípio, as coisas entrelaçam, os desejos entrelaçam, a luz e a escuridão, elas vão entrelaçando no amanhecer e no entardecer. Você tem mais perigo, menos visibilidade no entardecer e quando está amanhecendo o dia. Que do escuro vem chegando a claridade. E essas coisas têm acontecido desde o princípio do mundo. E lá havia um Adão e uma Eva com aquilo que vocês desejam, com aquilo que as leis do mundo desejam, com aquilo que as mulheres do dia desejam. Estavam Adão e uma Eva. Que ela não precisava falar nada para ele onde ela ia, o que ia fazer. Ela não tinha que dar satisfação para ele. A igreja está chegando a essa posição.
As mulheres estão chegando a esta posição, é por isso que há esta fome de igualdade. O mundo com a fome de igualdade, que é o domínio dos povos, o direito dos povos. O nosso tempo, Laodiceia, direito dos povos. Todo mundo tem direito, não é só a boa pessoa, o mal também tem. Você vê o assassino, ele tem direito a um advogado. Ele pode matar, mas ele tem direito a um advogado. E estamos vivendo no período de direitos. A mulher tem seu direito, o marido tem seu direito, mas nós vemos que isso está acontecendo no mundo porque está chegando perto do verdadeiro direito que cada um de nós vamos ter. Eu sei que isso daí você queria aqui, mas Eva teve aqui e perdeu aqui. Eva não era mandada por Adão, não era governada por Adão, antes da queda. Uma boa mulher, um bom homem. Mas ela deixou ser enganada e seduzida pela serpente. Ela deu lugar àquele engano. E se você ver na Bíblia, estava pensando nisso, que o que Satanás fez no céu, ele desceu no Éden e fez a mulher fazer o mesmo que ele fez no céu. Porque Satanás era uma das estrelas que adoravam a Deus. Filha da manhã. A filha caiu. A mãe ficou. Deus, a palavra, Miguel, Cristo, como queiram, ficou. Mas a mãe, o anjo de luz, caiu. Por que caiu? Porque quis ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele era um filho. Ele é uma criatura. E as expressões, só irmão Brana, para poder mostrar essas coisas para nós, que Satanás, como anjo, ele era coigual com Deus. Só não era criador. Mas ele tinha toda a liberdade. Todo o poder Deus deu. Por isso que ele fez o que fez. Mas a si mesmo, com tudo que ele tinha, de adorar a Deus, ele ainda quis ser adorado. Ele quis aquela adoração para ele, e não para o Criador dele. E foi quando ele foi derribado do céu. Miguel lançou para a terra. Mas ele tinha esse ofício lá em cima. Cantar, adorar a Deus. Jó fala disto em Jó 38:7. Quando as estrelas d'alva juntas adoravam a Deus. Agora, uma foi lançada por terra porque quis ser igual. Quando já tinha uma boa posição, não ficou bem na sua posição, quis ser coigual. E quis ser igual. E foi lançado por terra. O que ele fez no jardim? Você já notou que a mesma coisa ele veio aqui no jardim e fez. Se ele foi lançado, que ele queria ser igual a Deus, aí ele desce no jardim do Éden, a serpente, que é Satanás na serpente. Satanás não pode agir se não tiver um corpo, e o corpo que ele tinha era a serpente, e Deus agia com o corpo que ele tinha na terra, que era Adão,
Mas escuta bem. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele veio colocar o pensamento na cabeça de Eva. Diz: vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto proibido, o que vai acontecer é que vocês serão como Deus. E aquilo encheu o coração dela. A posição dela era como uma filha. Mas ela ouviu Satanás, a serpente, dizer: sereis como Deus. Ela desejou aquela posição. E o que aconteceu? Caiu. O que aconteceu com Satanás, com o anjo de luz, também foi derribado do céu. Por quê? Desejou ser como Deus. Você não tem que desejar ser como Deus, você saiu dele, você é como ele. Você é um filho dele. Você não quer ter a adoração que ele tem. Você tem o prazer de dar-lhe adoração, de render-lhe culto. Mas Satanás não quis. E veio insinuar a Eva para não fazer também o mesmo que aconteceu com ele, e ele teve uma queda do céu. Agora ele veio no jardim do Éden, quando os casais estavam muito bem. Adão não mandava em Eva. Eva saía pelo jardim, conversava com os animais, principalmente com a serpente, porque a serpente era a que tinha faculdades. A serpente, e disse a serpente a Eva, então ela falava. Ela teve capacidade de arrazoar. Foi assim que Deus disse. Então, era um animal na qual o único que podia conversar com Eva, além de Adão. E ela não estava ao lado de Adão. Ela estava sozinha. Esse é o problema da mulher sozinha, sem o marido. Por isso São Pedro diz: ela tem o marido escondido no seu coração. Pedro falou disto em sua primeira carta, capítulo 3. Eva tinha o Adão ao lado. Mas quando ela saiu e conversou com a serpente a enganou, a seduziu. E ao enganá-la, introduziu sua semente de incredulidade, de morte nela, que foi Caim. Caim é um filho da serpente. Não como Caim, que era do maligno. 1 João 3,12, e assassinou o seu irmão Abel. Caim não era filho de Adão. Caim era do maligno. A Bíblia diz que era do maligno. São João 8,44 diz que ele foi mentiroso desde o princípio. E nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, quem mentiu lá no princípio? Não foi Satanás através da serpente? Não trouxe um filho que matou? Quem foi que matou o irmão? Não foi um filho da serpente? Não era um filho de Deus, era um filho da serpente que fez aquilo. Por que causa? Porque quiseram, olha, a mulher quis ser como Deus, porque foi o pensamento que a serpente incutiu na sua cabeça. Você será como Deus, quando vocês comerem do fruto proibido. Ele também a enganou. E ela então teve o contato
com aquela serpente e gerou um filho. Um filho com suas características, suas qualidades. Mau, matador, mentiroso. Assim como é o pai, é o filho. Lá no princípio, irmãos, não havia a contaminação que há. Nós estamos aqui com 6 milênios de existência de criação humana na Terra. 6 milênios. O mundo tem trilhões de anos, mas de criação, homem, animais, nós estamos em 6 milênios. Não adianta o quanto a ciência diz que um dinossauro tem 250 milhões de anos. Porque tem 6 milênios o mundo, a existência do homem, dos animais. Eu estou dizendo, a terra existia antes, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois veio ele criar o homem, os animais. O homem foi o final da sua criação. Então não acompanhamos uma ciência pervertida, nós continuamos crendo na Bíblia. Se vocês creem na Bíblia, vocês têm que crer no Gênesis, como está escrito aqui no Gênesis. A mulher foi enganada pela serpente. A serpente seduziu a mulher e disse para ela: o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Aí isso a enganou. Porque ele quis ser como Deus e lançou ele para a terra. Aqui ele mostrou para Eva: vocês vão ser como Deus. Aí Deus lançou eles do jardim do Éden. Todos que quiseram ser como Deus, foi lançado fora. Você não tem que querer ser como Deus, receber adoração como Deus. Você adora a Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. É isso que eu quero que vocês percebam, que lá no princípio não havia nenhum mandamento sobre a mulher. Você tem que obedecer seu marido. Marido, você tem que amar sua mulher. Não tinha nem mandamento, estava nele, ela saiu dele. Ela era um subproduto. Ela não era o produto, ele era o produto. Deus nunca pegou uma terra à parte e diz: Adão, agora você fica de lado, fica vendo eu trabalhar aqui, eu vou fazer uma mulher para você. Não, Deus foi no produto, amorteceu o produto, fez ele dormir e tirou do produto o subproduto. Amém? Estão entendendo? É um subproduto, você tira do leite a manteiga, um subproduto. A mulher era um subproduto tirada do homem. A igreja, da mesma forma. Mas mesmo antes do pecado, não havia necessidade dela ouvir o marido. Vai, não vai, faça, não faça. Esses mandamentos hoje são mandamentos que as pessoas não querem mais da Bíblia. Eles querem formar um casamento fora das Escrituras. Eles só querem a bênção de Deus. Mas eles não querem a Bíblia no casamento. Na fé, eles não querem a Bíblia mais. Eles estão sendo dominados pela serpente. Vocês serão como Deus. E aí eles crêem. Como vocês vão ser como Deus, se vocês não têm a palavra? Quem tem a palavra já é Deus. Se você tem a palavra, então você é como Deus, porque é um filho e uma filha de Deus. Não podia ter um pensamento melhor para Eva, de querer ser melhor ainda do que uma filha, de ter sido extraído de um filho de Deus, sem subjugar-se aquele homem. Mas quando ela foi enganada e seduzida pela serpente, que a serpente introduziu a sua semente nela e trouxe essa semente na raça humana, então ali entrou: ele te dominará. Acabou, coigual. Terminou o coigual. E você vai ver na Bíblia toda a vida
já não tem mais o coigual. Agora os dois são um, mas ele te dominará. Nós e Cristo somos um, mas ele nos dominará. Sempre, enquanto estivermos aqui na terra, temos que entender que o ministério de Deus é este. Ele te dominará. Eu estava pensando nisso. Tem dia que a gente recebe telefonemas e eu marquei aqui, acontecimento nos lares traz uma inspiração. O que acontece nos lares, as dificuldades de todos nós, os casais, o que os homens fazem com as mulheres fazem com os homens, isto também traz uma inspiração. Para a gente que é pregador, as coisas acontecem, então isso traz uma inspiração. O homem aproveita do seu direito e bate na mulher, escraviza a mulher. Ele está errado. Cristo não faz isto com a igreja. Cristo ama a igreja e o mandamento de Cristo em São Paulo, aos Efésios 5, 22 em diante, ele está dizendo que é para o marido amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas as coisas não param nisto. E nem pode parar. Você tem que prosseguir. Ver o mandamento agora dele para você. É fácil. A gente ouvir, a mulherada ouvir, o seu marido deve te amar como Cristo amou a igreja. Ei, glória! Aleluia! Mas você deve ser dominada por ele. Credo em cruz. Não é? A coisa muda. Agora, é Bíblia? É Bíblia, ele te dominará? 3,16 do Gênesis, É Bíblia. 1 Pedro, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também alguns não obedecem à palavra, pela sorte e pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos que ela quer, no uso de joias de ouro que ela quer, na compostura que é a preciosidade dos vestidos que ela quer. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E aí ele prossegue, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Pedro passou mais 2 milênios. Tem 2 milênios que você vai encontrar até Noé, 2 milênios até Cristo. Agora Pedro estava nesse 4º milênio e estava dizendo as mesmas coisas do 1º milênio. Aquilo não mudou, as mesmas coisas. E ele diz, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Nunca mudou isto. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. O que não é fácil também. Mas é Bíblia? Quem é que quer ir para o céu? Qual a mulher que quer ir para o céu? As mulheres vêm na igreja que quer tudo para o céu, não quer? Acho que tudo quer ir para o céu. Os homens querem ir para o céu. Vocês têm que amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. As mulheres querem ir para o céu? Querem. Então, simplesmente faça isto. Estar sujeita a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas,
Você não pode ser um filho de Deus e ter um espírito do diabo. Você não pode ser filha de Sara e ter um espírito de outra mulher. Porque a mulher que dominava chama-se Jezabel, a mulher que dominava chama-se Herodias, a mulher que domina chama-se Igreja Católica. Certo? Isto é, a mulher. Agora, se você vê, a Sara era dominada pelo marido, ela chamava ele de senhor. Isso não quer dizer que a mulher tinha que falar para o marido: ô senhor Sebastião, vem cá. Jesus diz: por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, o que é dizer Senhor? Chamar-lhe de Senhor é fazer o que o marido pede. Não vou nem usar outra palavra, que ela se torna forte, né? Manda, pede. Então, isso é escritura. O marido ama a sua mulher. Quantos maridos falsos que não têm amado suas mulheres como precisa amar? Estamos falando de maridos. Quanto marido falso não tem amado sua mulher como deveria amar? Aí está tão claro. Vós sois filhas de Sara. Então tem que fazer o bem como ela fez. Tem que estar sujeita ao marido como Sara esteve sujeita a Abraão. E não temendo nenhum espanto. Aí ele volta para o lado dos homens outra vez. A Bíblia é como uma balança, irmãos. Vocês têm que notar, não tem nada mal. É o correto. Se você fizer do lado errado, tomar do lado errado a Bíblia, ela vai pesar só de um lado, dizer, daí é só para a mulher. Não, aqui está já. Igualmente vós, maridos. Mas, na verdade, capítulo 3, de 1 a 6, foi usado para a mulher. Agora usa um versículo só para o homem. Aí a mulher vai dizer: mas o que é isso? Tem 6 para nós e um só para o homem? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando à mulher como vaso mais fraco, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Mas como você vai dar honra à mulher como vaso mais fraco, quando ela está fazendo as físicas aí, musculosa, como homem, ela faz assim, os homens de primeiro, olha aqui, ó. Agora as mulheres, rapaz, a coisa virou, as mulheres estão, olha aqui, ó. Ela quer ficar com a perna durinha, ela não foi feita assim, ela foi feita com uma perna maleável, para ser talhada, trabalhada. Ela está dura, rude, como o homem da casa com ela. Eu tenho uma mulher? Tem. Se aperta ela, é aquela madeira, é só nervo. Ela quer isso, e o homem quer desse jeito. Agora, está contrário, na verdade, à Escritura. Mas eu não estou pregando isso daqui para consertar o mundo. Eu estou só dizendo para quem é filho de Sara, quem é filho de Abraão, quem é filho de Deus. Só para esses. Eu não estou tentando consertar o mundo, nem consertar os casamentos hoje. Não, cada um vai procurar consertar seu casamento, orar a Deus, resolver seu problema, pedir a Deus, consertar a sua forma de tratamento, de gênio. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Aí como você pode... De primeiro, o homem era um cavalheiro. Estava num ônibus, uma senhora ao lado, ele levantava, assenta-se, dama, assenta. Hoje, já não está existindo muito mais os cavalheiros, existem mais os cavalos. Por que não são mais cavalheiros que tratam bem? Porque viu que o lado da mulher perverteu, ele perverteu também.
o lado da mulher. Ela não é mais aquela dama que precisa olhar para ela como sendo um vaso mais frágil. Não, ela não quer isso. Ela quer que você saiba que ela pode fazer o que você faz. E eu espero que ela faça mesmo. E tem umas que faz. São motoristas de ônibus, de caminhão de carga. Melhor do que qualquer homem. Vieram para aquilo, para desafiar. É o tempo delas. Assim como é o tempo da igreja, que não parece igreja, que não tem mais aquela carne maleável para Deus talhar, trabalhar nela e fazer desta igreja uma igreja submissa. Mas tem uma igreja resistente, dura, que ele não precisa chamá-la de vaso fraco mais. Porque ela é forte. É uma igreja fortalecida pelo dinheiro, pela política. Coigual. Estamos chegando ao momento da igualdade, mas a igualdade será do outro lado. Enquanto estivermos debaixo do sol, nós estamos sendo talhados pela própria palavra, trabalhados por Deus em nós, para mudar nossas vidas ao ponto de sermos igual à Bíblia diz, até chegarmos a ir para o Éden de Deus. Lá não haverá mais nenhum marido para mandar na senhora. Não será bom o milênio? No milênio não terá nenhum marido mandando na mulher. Porque não haverá necessidade mais, não haverá pecado. Não haverá nem a serpente lá mais. No milênio não haverá mais pecado. Irmão Brana diz isto. O pecado estará depois do milênio, quando Satanás é solto no final do milênio. Mas cai fogo do céu e destrói o diabo e todos os seus. Mas nós estamos hoje dando lugar para Deus trabalhar. Não dá lugar para o diabo, não. O diabo, Eva ouviu o diabo ao invés de ouvir o marido. O marido ouviu a mulher ao invés de ouvir a Deus. Não é o que tem acontecido hoje as coisas. A mulher ouve o diabo, o marido ouve a mulher. É a mulher que diz para o marido, não faz isso. É o diabo que diz para a mulher, se você fizer isso, você vai ser como Deus. Você vai ser adorada, os outros vão gostar da sua posição. Você não será mais uma mulher subjugada, dominada, mas você será uma mulher dominante. Isso é a palavra de Satanás, é a serpente que pregou lá no Jardim do Éden, está pregando para o povo hoje, através de obreiros, de pastores, da própria igreja. Porque não pode posicioná-los onde deve estar. E não pensemos nós que vamos no arrebatamento, que vamos no milênio, com as nossas naturezas, da forma que nós estamos, quando temos que ser mudados. E se a palavra de Deus não nos muda, Deus não tem mais nada para nos mudar. A única coisa que Deus tem para nos mudar e nos submetermos a Ele é ouvir a palavra, cedermos a palavra e deixarmos a palavra nos dominar. Dizer, eu vou fazer isso porque a Bíblia diz, e eu tenho que amar minha mulher como a Bíblia diz. A mulher diz, eu vou obedecer meu marido e ser subjugada por ele, dominada por ele, porque a Bíblia diz, não é o que eu quero, mas eu estou aqui para cumprir o que a Bíblia diz. A igreja diz a mesma coisa. Eu vou me submeter ao trabalho de Cristo, eu vou ouvir sua palavra e eu vou receber até sua revelação, seu novo nome, porque eu não mando em mim mais, eu sou somente dele. Amém? Tem coisas que acontecem nos lares que nos traz uma inspiração. Uma inspiração. O homem batendo na mulher, a gente aprendendo que não, é para ele amar a mulher como Cristo amou a igreja. A mulher querendo dominar o lar, dominar os negócios, dominar as coisas, dominar a igreja.
O espírito feminino tem dominado as igrejas, tem dominado os pastores. Não posso dizer o que eles parecem, mas são todos dominados, quando eles deveriam ter uma mensagem que as dominasse, mostrasse o seu porte de vida, sua maneira de cabelo, sua maneira de vestir, conforme Pedro pregou. Se nós tivermos Pedro pregando hoje, ele vai ser crucificado outra vez, porque a carta que ele deixou é pequena, mas é carta que posiciona homem, mulher, filhos, filhas, igreja, está tudo posicionado, filhas de Sara. Agora, se eu não puder, porque, irmãos, eu sei que o fardo mais pesado está para o lado das mulheres, porque lá no início foi em cima da mulher que veio Satanás. Em cada tempo foi em cima da mulher que Satanás veio. Agora, no último dia, é em cima da mulher outra vez. É da mulher física e da mulher igreja. Satanás vem em cima, vem convencê-la, vem mostrar para ela que ela tem que ser igual ao marido. Que ela tem que ter a mesma posição do marido. A Bíblia diz que não. Eu não creio em homem que maltrata a mulher, mas também não creio em mulher dominante. O espírito de mulher dominante veio lá de Caim, daquele lado da serpente, passou por todas as eras, veio na Babilônia e está dominando outra vez. E estamos vivendo em tempo de mulheres dominantes em tudo, na igreja, na política, no lar. Elas estão provando que elas não são fracas. Elas estão provando que não precisa de alguém se condoer dela. A igreja está provando que não precisa de Deus ter misericórdia dela, porque ela sabe o que faz. Ela tem força, ela tem poder político, ela tem poder no dinheiro, ela tem poder da fama. É o que tem acontecido. Querem eles esta mensagem? Que lugar vai ser aberto para eu pregar essa mensagem? Se não, por enquanto aqui. Por enquanto. Mas vocês têm que saber, homens, se dão vazão ao direito da mulher te dominar, é como Adão deixou a mulher dominá-lo e comeu do fruto com ele. Come da ignorância, da semente da serpente, da falta de obediência. O marido come junto com a mulher, só para estar bem. Foi isso que fez Adão. Mas ele tinha que posicionar. Cada um tem que entender. Ele posiciona e ela sente-se bem na posição. Ela se sente bem em ser posicionada. É Deus quem posiciona a igreja. Foi o Adão que Deus deu para dominar a Eva. Eu prego estas coisas, irmãos, mas eu sei que o mundo está tudo ao avesso. O mundo, os lares, a mulherada, se vocês, irmãs, não escapar, ninguém mais vai escapar. Se vocês que ouvem a mensagem do dia não escapar, ninguém mais vai escapar. Porque eles não ouvem essa mensagem. Irmão Branham pregava, ele diz, Jacqueline Kennedy, ela não podia mudar de vida, ela nunca ouviu uma mensagem minha. É o que ele podia dizer nos dias dele. Mas e as irmãs que estão me ouvindo toda a noite, e ainda eu volto para casa e diz, Meda, hoje tinha mais mulheres do cabelo cortado, mais irmãs do cabelo cortado. E Meda dizia, Bill, então pare de pregar. Ele diz, não, tem que ter uma voz que condena essas coisas, e essa será a minha. É isso que nós temos que pensar. O mundo está do avesso, os lares estão do avesso, não está havendo homens verdadeiros para amar a esposa, exceto os cristãos. Eu tenho que dizer isto.
exceto os cristãos que podem ouvir a Bíblia e amar. Amar não quer dizer deixá-la montar. Amar é tratar bem, com respeito, com decência, com amor. Agora, reverenciar o marido, ser dominada. Não permita que o diabo faça de vocês como a serpente fez da Eva. Não permita, tome sua posição na palavra. As únicas que escaparão são, diz a Bíblia, são as filhas de Sião. Irmão Brana diz, filhas de Sião é a noiva. As únicas que escaparão são as filhas de Sião, são a noiva. Não são filhas de Jerusalém, é as filhas de Sião. É a noiva gentia. A única que escapa. Eu não vou poder ler, porque eu já não tenho tempo mais. Mas tem tanta coisa. Se vocês querem ler Casamento e Divórcio, 80, irmão Brana diz, agora o homem foi então feito para dominar sobre a mulher pela palavra de Deus. Ela não era mais coigual com ele. Você sabe, ela era coigual na natureza. Porém, quando ela quebrou a palavra de Deus, Deus fez do homem um governador sobre ela. Gênesis 3,16. Se você quer anotar, o problema é que as mulheres não querem a escritura. Aí vocês, irmãs, vão falar bem os trovões, o novo nome. Os homens também, os trovões, meus irmãos, novo nome. E pá na mulher. Oh, filhos. Trata a mulher de qualquer jeito. Não. Pode falar dos trovões, novo nome, mas o marido deve amar sua mulher como Cristo ama a igreja. Trovões, novo nome, mas a mulher deve reverenciar o marido. Assim como Cristo salvou a igreja e essa igreja o reverencia, a mulher faz o mesmo. Quando Paulo falou de Cristo e da igreja, ele falou, eu digo um mistério entre Cristo e a igreja. Nós temos que obedecer isto. Escuta, 83, casamento e divórcio. Note porque ela fez tal coisa estando naquela posição tão elevada. Ela era como o homem. Ela, Eva, estava numa posição elevada, foi tirada dele, mas ela era como ele, coigual. Coigual com ele. Porém, todos nós sabemos agora que ela perdeu sua igualdade com o homem quando ela pecou. E Deus disse, o homem será o seu governador daqui em diante. Agora, essa é a escritura. Se você quiser, podemos ler. Eu estou dando as escrituras a vocês para economizar tempo para esta ligação telefônica através da nação. E nós através da internet. Que vocês o possam ler por si mesmo. 85 de casamento e divórcio. Você sabia que Satanás um dia foi coigual a Deus? É isso que nós devemos pensar. Satanás foi coigual a Deus e foi lançado do céu porque ele quis ser igual a Deus. A mulher é coigual com o marido, aí ela tem que ser lançada da presença de Deus porque ela quer ser igual ao marido. A igreja, da mesma forma, tem que se satisfazer em ser uma filha, um filho de Deus. Deixa eu ir mais uma parte aqui. A mulher disse, agora olha, agora aí está o pacto com a serpente, pois eles estavam todos antes do princípio, ou antes do princípio. E a mulher disse, aí vem a sentença sobre a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Nem todas as mulheres são iguais. Também nem todos os homens são iguais. Mas aí está, o teu desejo será para o teu marido. Você vai dar luz, filho,
Mas uma vez você teve desejo pela serpente. Você andou com ela aí pelo jardim e teve desejo por ela e possuiu um filho através dela. Você arrazoou minha palavra. A mesma coisa agora, tem que se ouvir estas verdades. Você fez isso também. Mas agora o teu desejo, mulher, é para o teu marido. E ele te dominará, não mais coigual, juntos jamais. Agora, ela se virou e se tornou a dominadora. Agora, esta é a verdade do dia. A igreja é dominadora, a mulher é dominadora, em todo sentido. Você começa em casa, você vai para a política, você vai para a igreja, está dominando, irmãos. É nós que temos que, pelo menos, salvar. As únicas que salvarão são as filhas de Sião. Nós temos que ver essa salvação. Como? Obedecendo a palavra. Como se salva se não obedece a palavra? Se não ama a mulher como deve amar, se não respeita e não reverencia. A Bíblia vai mais além de um respeito. Reverencia. Reverenciar ao marido. Aí você tem que ter um marido como Sara teve. Mas o marido tem que ter uma esposa como Abraão teve. Assim, Cristo quer ter uma igreja como Abraão teve. Você pensa que é diferente a igreja de Cristo? Não, é como Abraão teve a Sara, que chamava de Senhor, como nós estamos aqui para poder chamá-lo de Senhor. Em todos os sentidos da sua palavra, Senhor, quer dizer domínio. Senhor é o que me domina. É o Senhor. De primeiro tinha o Senhor e o escravo. Hoje não tem mais. O Senhor e o escravo eram tratados assim. O Senhor era o dono do escravo. Agora, a Bíblia continua mostrando, Ele te dominará. Ele é o seu Senhor. Seu marido é o seu Senhor, não para te escravizar, não com o espírito da escravidão, mas com o espírito do amor, que ele deve amar você como Cristo amou a igreja. E você deve também ter sobre si este espírito da Bíblia, de ser governada. Hoje é em todo lugar, irmãos. É no lar, é na igreja, é na política, é no mundo, em todo lugar. A mulher é governante. Está partindo tudo para isso. Você pode ver como elas estão. E o profeta falou disso no seu dia, que elas estão como estão hoje, perdidas. É porque começaram dando o direito de voto. Ela sendo a parte maior, coloca quem ela quer, elas querem lá. E depois, dá o que deu, e o que der. Mas tem hora que não tem um homem para governar. Isso na política, a gente vê assim, a política natural, que eu não sou político e não faço política na igreja, mas você vê, assim, não teve um homem para o presidente colocar lá, teve que colocar uma mulher. Lá atrás, teve que colocar uma mulher. Não tinha um homem com a garra que teve a mulher. Você não vê que é o tempo que nós vivemos? Não é falar mal da mulher, não. Ela está agindo assim por causa do espírito do dia. Eva saiu como saiu de casa e saiu com a serpente por causa do espírito do dia que ela estava ungida, porque ela conversou com quem tinha unção para dominá-la. Eva conversou com a serpente. E a mulher tem conversado exatamente com o espírito do dia. E é Satanás, o Deus desta era maligna. Eles não aceitam o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, o Deus dos selos. Eles não aceitam. Então eles têm que ter o Deus dessa era maligna, que é Satanás, para poder lhes governar, seja na política, seja na igreja, seja no lar.
mas estamos convidando aos filhos de Deus, numa hora como esta, a entender que vocês, mulheres, são filhas de Deus e devem ser as últimas que escapam nesse dia. Estamos convidando a permanecer na palavra. Homens, estamos convidando vocês por todo o Brasil, por todo o mundo, sendo os únicos que venham a permanecer na palavra. Não é ser dominado pelo espírito do dia, pelo espírito político, mas dominado pela palavra. É a palavra que mostra a posição correta. Nunca houve divergência na Bíblia com respeito a esta posição. Mas eles não querem isto, mas nós queremos. Pai Celestial, continuaremos lutando por esta verdade, por esta revelação. Poderia ouvir as mesmas palavras. Se você prega, as mulheres, os homens, não muda, as mulheres querem governar ainda, e nos lares, e na igreja, e os homens não amam a esposa como devia amar, exceto os cristãos. Por que não para de pregar? Tem que ter uma voz que clama contra estas coisas, e é a minha voz. Eu tenho que estar aqui falando, e esta voz é a palavra de Deus no dia, para poder mostrar para nós o balanço certo. O homem no seu lugar, a mulher no seu lugar, forma-se o equilíbrio do lar, o equilíbrio da igreja, o equilíbrio do Estado, do país, do mundo. Mas eles não querem a palavra, então eles têm que ter a igreja de um lado e o diabo do outro. E assim forma o desequilíbrio que está da imoralidade, da falta de sujeição às coisas de Deus. Nesse dia, Senhor, manifesta a tua bênção, limpa nossa mente, nossos lábios, nosso coração, nossos olhos. Tanta porcariada tem no mundo, Senhor, que nossos olhos também estão sujeitos a ver tudo isto, mas ajuda-nos a ter uma limpeza completa, total, para servir ao Senhor como devemos servir, em nome de Jesus Cristo. Salva cada pessoa que me ouve nesta hora, e que o Espírito do Senhor possa mover seus corações a serem submissas e seus maridos a amá-las, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Certa vez eu estava com os meus discípulos, queria saber o que eles pensavam de mim. Então perguntei: o que diz este povo aí fora? Por favor, me respondam agora. O que diz a respeito de mim? Uns dizem que tu és Elias, ou talvez algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista vindo outra vez. Mas nós que em ti temos crido, sabemos exatamente quem és. És o Cristo, o Filho de Deus. Onde está minha fé? Hoje também eu te faço a mesma pergunta. Quero saber o que você pensa de mim, pois eu já sei o que diz este povo aí fora, mas não é a mensagem da hora.
você o que sabe de mim. Tu és aquele anjo forte que desceu com vinho na mão e entregou ao sétimo anjo a revelação. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. Está reprofetizando outra vez através de João. Quero deixar esse parágrafo do profeta. Eventos modernos são esclarecidos por profecia 243. As mulheres naquele tempo eram diferentes do que são agora. Elas têm de sair e se meter nos negócios do marido e tudo mais. Vocês sabem, mas elas não faziam isso naquele tempo. Elas permaneciam atrás. Obedecer isso não é fácil, né? Mas é o que o irmão Branham diz dos Estados Unidos e é hoje a mesma coisa. Onde está Sara, tua mulher? Está atrás de ti na tenda. Por isso que o irmão Branham diz, ela permanecia atrás. Ela não estava ali nos negócios. Tem hora que eu digo, tem hora que a mulher tem que interferir nos negócios do homem, porque ele não tem juízo e ele vende a casa de morada. Se for para comprar uma melhor, tudo bem, certo? Tudo bem, mas olha, a cabeça não vai bem, ele vende o que tem. E dá para os filhos, ele vende e acaba com tudo. Tem homens que fazem isso para acabar, através de mulheres, para acabar com o jogo, eles vendem o que tem. Eu conheci fazendeiro que depois eu vi ele vendendo picolé. Vai ver o que é isso? Mulheres. A mulher verdadeira nunca acaba com o dinheiro do homem. Que acaba é a de fora. É quando a cabeça dele não funciona e que vai para fora. Esse é o mal. Então eu tenho que olhar os dois lados, né? Pôr na balança os dois lados. A irmã Fia agradece a Deus, pois sua filha fez exames e o nódulo que tinha não é o nódulo que tem não é maligno. Irmã Nedina agradece as orações dos irmãos a Deus, porque correu tudo bem com a cirurgia. Oração para a filha do irmão Mário e Márcio de Porto Velho, que fará uma cirurgia. E oração para o irmão Marcos e família de Pedra de Guaratiba. Grande Pai, nós continuamos confiando no milagre que o Calvário já fez. Por isso estas pessoas vêm agradecendo pela bênção, pela libertação, por ter alcançado algo do Senhor. Agora também as que estão pedindo que o Senhor ajude a filha do irmão Márcio, lá em Porto Velho, que ela tenha a bênção do Senhor e sucesso nessa cirurgia. Também dá a tua bênção, irmão Marcos e família ali de Pedra de Guaratiba, que possa alcançar o que deseja. No nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vamos voltar sábado novamente para mais um culto de adoração. Sábado e domingo, se Deus quiser. Boa noite.
Aos irmãos da internet, prossiga ainda com a mensagem conosco, porque aí tem hinos, mensagens para ser rodada durante toda a noite, toda a madrugada, direto de Curitiba, Paraná, com o irmão Francisco Mesquita. Boa noite, Brasil, boa noite, Portugal, Estados Unidos, África. Deus abençoe vocês lá na Angola, que estão nos ouvindo, em Moçambique. Deus abençoe em Portugal. Muito obrigado cada um de vocês pelo que vocês têm feito também do dever cristão. Muito obrigado cada um de vocês. Deus lhes recompense. Muito obrigado mesmo por toda parte nos Estados Unidos. Irmão Elias, Deus o abençoe também lá na Flórida. E a irmã Fátima e família ali na Califórnia. Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite e até sábado, se Deus quiser. Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer, veio manifestar a mensagem do profeta, nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João, com meu livro, outra vez profetizou, dos mistérios escondidos que Brana revelou, você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar
que João comeu o livro, outra vez profetizou, dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor.